Eu sempre achei que conhecia aquela floresta. Já havia caminhado por suas trilhas mais vezes do que posso lembrar, mas naquele fim de tarde algo estava diferente. A neblina surgiu cedo, rastejando pelo chão e subindo entre os troncos retorcidos, envolvendo tudo em um manto cinza que parecia engolir a luz do sol. A cada passo, a floresta se tornava mais silenciosa. Primeiro, desapareceram os pássaros, depois o som do vento nas folhas, e por fim, até os insetos se calaram. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, pressionando meus ombros, tornando meus movimentos mais lentos, quase involuntários. Segui por uma trilha pouco marcada, os galhos quebrando sob meus pés com sons que ecoavam estranhamente, como se a floresta estivesse me observando, calculando meus passos. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao perceber que, à minha volta, as árvores se erguiam mais altas, seus troncos grotescamente torcidos, lançando sombras que pareciam se alongar e se mover. O ar tinha um cheiro úmido e metálico, misturado com o odor de folhas apodrecidas, e cada respiração parecia puxar para dentro de mim uma tensão crescente que eu não conseguia explicar. Foi então que a vi. No meio da névoa, uma cabana antiga e deteriorada surgia entre as árvores como uma presença silenciosa, quase sobrenatural. A madeira escura estava apodrecida, marcada pelo tempo e pelo clima, e as janelas quebradas refletiam a luz difusa da tarde em ângulos desconexos. Havia algo na maneira como a cabana se erguia, ligeiramente inclinada, como se tivesse vida própria, observando cada passo que eu dava. Uma luz fraca, tremeluzente, parecia brilhar de dentro, oscilando com uma regularidade estranha, quase respirando. Meu coração disparou. Algo em mim queria correr, desaparecer na floresta, mas meus pés se moveram por conta própria, me levando para frente, como se um fio invisível me puxasse em direção à cabana. Ao me aproximar, cada detalhe se revelava mais perturbador. A madeira da porta estava rachada e esfarelenta, com marcas profundas e irregulares, como se garras ou dentes tivessem passado por ali. A terra ao redor da cabana estava remexida, e pequenas pegadas, impossíveis de identificar, desapareciam na neblina. Quando estendi a mão para tocar a porta, senti um frio cortante subir pela minha mão, subindo pelo braço, congelando meu corpo em uma mistura de medo e fascínio. Empurrei a porta com cuidado, e um ranger longo e agonizante ecoou pela cabana, preenchendo cada canto com o peso do silêncio. O interior estava mergulhado em penumbra, mas era possível perceber detalhes inquietantes. O ar era espesso, úmido, carregado de um odor que mesclava terra molhada, madeira podre e algo indefinidamente mais antigo, algo que parecia pulsar, vivo e atento. As paredes internas estavam cobertas de riscos profundos e regulares, como símbolos incompreensíveis ou marcas de uma violência esquecida. No canto mais distante, a escuridão se contorcia em uma silhueta que parecia formada de sombra e fumaça, movendo-se de forma sutil, mas contínua, observando cada gesto meu. Senti um aperto no peito, como se a própria cabana respirasse comigo, medindo minha ansiedade, ampliando cada som do meu corpo, a batida do meu coração, a minha respiração irregular, o frio que subia pela minha coluna. Cada passo que eu tentava dar parecia me levar para mais perto do desconhecido, e a sensação de claustrofobia aumentava, mesmo com espaço suficiente para me mover. E então percebi que não estava sozinho. Um olhar invisível atravessava a penumbra, vazio, frio, penetrante. Havia inteligência naquela presença, uma consciência que se alimentava da minha inquietação. Cada som que eu ouvia na cabana parecia amplificado, cada sombra parecia se alongar, se aproximando. E naquele instante, compreendi que aquela cabana não era apenas abandonada. Ela estava viva, ou pelo menos habitada por algo que não pertencia à realidade, algo que esperava pacientemente por alguém desavisado como eu. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. A porta que eu tinha empurrado parecia agora menor, a cabana mais alta, mais sufocante. E eu não sabia se ainda tinha força de sair dali. O interior da cabana parecia engolir a luz que entrava pela porta. Cada canto estava mergulhado em sombras densas, e o ar cheirava ainda mais forte a mofo e terra úmida, como se a própria madeira tivesse absorvido anos de umidade e silêncio. Meus olhos tentavam se adaptar à penumbra, mas quanto mais eu olhava, mais detalhes surgiam. Paredes cobertas de riscos profundos, chão irregular e coberto de serragem antiga, e uma sensação constante de ser observado, como se a cabana tivesse olhos que me seguiam.
Caminhei lentamente pelo corredor estreito, tocando as paredes para me guiar. Cada passo parecia despertar algo invisível. Uma brisa gélida passava por mim, mas não havia janelas abertas. O silêncio era absoluto e ao mesmo tempo parecia vivo, pulsando em sintonia com meus pensamentos acelerados. A cada instante, sentia o peso do espaço ao meu redor, a sensação de que a cabana se estreitava, comprimindo meu corpo e minha mente, me forçando a encarar cada sombra como uma ameaça. Ao me aproximar do que parecia ser uma sala principal, notei detalhes ainda mais perturbadores. No chão, marcas que lembravam pegadas deformadas se misturavam com arranhões, atravessando o ambiente de maneira errática. Em uma das paredes, símbolos antigos estavam gravados na madeira, riscados com força, profundos, como se cada golpe tivesse sido feito com raiva ou desespero. O ar carregava uma vibração estranha, algo que parecia ressoar nos meus ossos, me deixando tonto e inquieto. Foi então que ouvi o primeiro sussurro. Não era alto, nem humano, mas parecia falar comigo, chamando meu nome de maneira incompreensível. Meu corpo inteiro congelou, e por um instante achei que fosse minha mente pregando peças. Mas os sussurros continuaram, múltiplos, vindos de todas as direções ao mesmo tempo. Cada um tinha uma tonalidade diferente, algumas roucas, outras agudas, mas todas carregadas de uma intenção, como se algo quisesse me guiar ou me prender ali. Meus olhos finalmente se acostumaram à penumbra, e no canto mais escuro da sala eu consegui distinguir uma forma. Era alta e delgada, mas não completamente humana. A pele tinha uma coloração cinza pálida, irregular, quase translúcida, e parecia coberta de pequenas protuberâncias que se mexiam com vida própria. Seus olhos eram completamente negros, profundos, refletindo nada além de escuridão, e observavam cada movimento meu com uma paciência que me deixava inquieto. Suas mãos eram longas, ossudas, terminando em dedos que se estendiam além do normal, movendo-se com lentidão, mas com precisão predatória. Ao perceber que eu a via, a silhueta recuou lentamente, desaparecendo nas sombras, mas deixando uma sensação opressiva, como se o ar tivesse ficado mais pesado, carregado de ameaça. Cada passo que eu dava fazia com que a cabana parecesse reagir, rangendo, estalando, e eu podia jurar que algo se movia atrás das paredes, seguindo cada um dos meus movimentos. Respirei fundo, tentando manter o controle, mas meu coração batia acelerado. Minha mente girava em pensamentos sobre como sair dali sem chamar atenção. Cada sombra parecia uma mão estendida, cada sussurro uma promessa de dor ou loucura. Eu sabia, naquele momento, que aquela cabana não era apenas um abrigo antigo. Era uma prisão, e algo dentro dela não permitiria que eu saísse facilmente. Enquanto eu olhava ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de saída, percebi que o sussurro mais próximo agora estava mais claro, quase dentro da minha mente, repetindo uma única palavra: fique. A sensação de estar sendo observado não me deixava respirar direito. Cada movimento dentro da cabana parecia ecoar de maneira exagerada, como se a própria madeira ampliasse meus passos e os espalhasse pelo espaço, avisando alguém, ou algo, de que eu estava ali. Meus olhos vasculhavam cada sombra, cada canto escuro, e mesmo assim, parecia que sempre havia algo que eu não conseguia ver. Decidi me aventurar mais fundo, seguindo o que parecia ser um corredor estreito que levava a um cômodo menor, quase escondido atrás de tábuas soltas. O cheiro ficou ainda mais intenso ali dentro, uma mistura de madeira podre, terra úmida e algo que lembrava ferro antigo. Sangue seco talvez, mas eu não queria acreditar nisso. O ar parecia denso demais, difícil de puxar, e cada respiração me fazia sentir o frio subir pela espinha. No chão, objetos esquecidos, cobertos de poeira e teias de aranha, me chamavam a atenção. Havia uma pequena mesa com restos de papéis amarelados, desenhos incompreensíveis e símbolos que pareciam pulsar levemente, como se tivessem vida própria. Cada linha parecia carregada de intenção, e ao olhar mais de perto, tive a impressão de que os símbolos mudavam de posição quando eu piscava. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu sabia que aquilo não era natural. De repente, algo se moveu atrás de mim. Um deslocamento sutil de sombra, mas o suficiente para fazer meu coração disparar. Eu me virei devagar e vi a silhueta da criatura novamente. Desta vez mais próxima, seus olhos negros como poços me observavam com uma paciência fria, calculista. A forma se movia de maneira silenciosa, sem pressa, mas carregava uma tensão que parecia vibrar no ar ao seu redor.
Podia ver os dedos longos, que se esticavam e encolhiam como se tateassem a própria escuridão. Senti o medo apertar meu peito. A cabana inteira parecia pulsar com a presença dela, como se estivesse viva. Cada tábua rangia em sintonia com a criatura. Cada sombra se alongava e recuava, me impedindo de encontrar um caminho seguro. Eu estava cercado, mas ao mesmo tempo, ninguém se movia. Só aquela sensação sufocante de que tudo estava prestes a se fechar sobre mim. Foi então que percebi algo estranho. Um quadro pendurado torto na parede, coberto de poeira, mostrava uma floresta muito parecida com a que eu havia atravessado, e ao fundo, uma pequena cabana, igual a esta. Mas havia algo mais. Figuras escuras entre as árvores, humanas apenas na forma, mas sem traços reconhecíveis. Como se a cabana atraísse quem ousasse se aproximar, consumindo-os, transformando-os em sombras. Meu instinto gritava para sair, mas algo me impedia. Era como se a própria cabana tivesse prendido meus pés, meus pensamentos, minha coragem. A criatura estava mais próxima agora, silenciosa, quase flutuando sobre o chão de madeira. Seus olhos penetravam minha mente, sentindo meu medo, minha ansiedade. Cada segundo parecia se estender, tornando o espaço maior, mais opressor, mais mortal. Então, percebi algo que me congelou. Nas paredes, as sombras pareciam se moldar, não apenas refletindo a luz, mas se alongando em formas humanoides, como se outras presenças estivessem ali, escondidas, observando cada passo meu. A cabana inteira respirava comigo, e eu sabia, com uma certeza desesperadora, que não sairia dali da mesma forma que entrou. O ar dentro da cabana estava pesado, quase sólido. Cada respiração parecia sugar minha energia, e o medo que eu tentava controlar agora crescia com força própria, como se tivesse vontade própria. As sombras nas paredes não eram mais simples reflexos da luz, mas formas que se moviam independentemente, avançando e recuando, e eu podia jurar que seus olhos me seguiam. Enquanto avançava cautelosamente, meus pés rangiam no chão de madeira podre, e cada estalo parecia disparar uma reação silenciosa na cabana. Algo se mexia no canto mais escuro, sempre fora do meu campo de visão direto, mas sempre presente. Um frio intenso desceu pela minha coluna quando percebi que a criatura não estava mais atrás de mim. Ela estava em toda parte. A escuridão parecia seu corpo, a sombra seu véu, e cada movimento me fazia a penumbra reagir, contorcendo-se, pulsando. Tentei me manter firme, olhando para a sala à minha frente. Um grande armário encostado na parede estava parcialmente aberto, revelando nada além de trevas profundas. A sensação de que algo iria emergir dele era quase física, como se eu pudesse sentir o peso daquela presença pressionando meu peito. Então, algo se moveu. Não um som, não um gesto, mas uma forma se separou da escuridão e deslizou em minha direção. Era a criatura. Agora eu podia ver cada detalhe. A pele cinza pálida, irregular e translúcida, coberta por pequenas protuberâncias que se mexiam lentamente. Os olhos negros eram profundos poços de vazio, fixos em mim. Seus dedos compridos e finos se estendiam, tocando o ar, rastreando cada mínima mudança em meus movimentos. Meu corpo congelou. A cabana inteira parecia suspirar, como se estivesse viva, absorvendo meu medo e amplificando. Cada sombra ao redor se alongava, recuava e se mudava a presença dela, me fechando em um círculo invisível. O ar estava frio demais, pesado demais, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Sem pensar, recuei, mas tropecei em uma tábua solta e o som ecoou pela cabana. A criatura avançou. Não rapidamente, mas com uma inevitabilidade terrível, como se cada passo dela fosse calculado para me esmagar sem pressa. Senti minhas pernas tremerem, minha mente girando entre pânico e uma curiosidade mórbida. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava ver aquilo de perto, mesmo sabendo que podia ser minha perdição. Então, no instante em que fechei os olhos por um segundo, ouvi a voz dela, não humana, mas compreensível em minha mente. Um sussurro que vibrava nas paredes, no chão, na minha própria cabeça. Você veio até mim, agora pertence à casa. O terror me atingiu em cheio. Cada palavra era uma prisão invisível, prendendo meus pensamentos e minha vontade de fugir. Abri os olhos e vi que a criatura estava agora a poucos metros, mas o espaço parecia se distorcer entre nós, como se a cabana tivesse se expandido e contraído ao mesmo tempo. Cada sombra era um braço que tentava me tocar,
Cada pedaço de madeira parecia se curvar em direção a mim. Eu não sabia se estava caminhando ou sendo empurrado, mas cada passo me aproximava dela e do que parecia ser o coração da cabana, um local onde a escuridão era mais densa, mais viva, mais consciente. E naquele instante, compreendi que a cabana não era apenas um abrigo ou um lugar antigo. Era uma armadilha, um ser em si mesmo, e a criatura não estava presa ali. Ela era a cabana. Cada parede, cada sombra, cada sussurro era parte dela. Eu estava cercado, não por madeira e tábuas, mas por consciência pura de terror, e minha única chance era continuar, descobrir o que a alimentava, ou me perder para sempre naquele lugar. O corredor que levava ao fundo da cabana parecia se estender infinitamente. Cada passo meu era acompanhado pelo som do meu próprio coração, ecoando de maneira estranha, como se a cabana ampliasse cada batida, tornando meu medo palpável. As sombras nas paredes agora tinham vida própria, alongando-se e se contorcendo, formando figuras que pareciam observar, esperando, julgando cada movimento meu. No centro da sala maior, uma abertura no chão revelava um buraco escuro que parecia não ter fundo. A criatura estava ali, flutuando acima dele, sua presença agora mais palpável, mais opressiva. Seus olhos negros me fixavam com uma intensidade que fazia minhas pernas tremerem, meu estômago se apertar e a mente quase se desligar. O ar cheirava a terra molhada e algo mais profundo, mais antigo, como se eu tivesse entrado nas entranhas de um corpo adormecido há séculos. A cada passo que eu dava, sentia a cabana reagir. O chão parecia vibrar sob meus pés, as paredes rangiam em resposta aos meus movimentos e o buraco no centro parecia se expandir, atraindo-me. A criatura não se moveu para me atacar, mas senti claramente que qualquer tentativa de fugir seria inútil. Eu estava dentro de algo consciente, algo que respirava e pensava através das sombras, e que controlava o espaço à minha volta. Então, ouvi novamente aquela voz, agora mais clara, mais intensa, preenchendo cada parte da cabana, cada fibra do meu corpo. Aqui é o seu lugar, aqui sempre esteve reservado para você. A sensação de desespero me atingiu com força total. Cada sombra parecia avançar, como se tentasse me puxar para dentro do buraco, e eu senti o frio penetrar meus ossos, como se estivesse sendo drenado, absorvido pela própria cabana. O medo me paralisava, mas minha mente buscava qualquer solução. Me lembrei dos símbolos nos papéis e nas paredes. Talvez fosse um aviso, um guia. Com mãos trêmulas, tentei decifrar os desenhos, os riscos profundos, e percebi que eles formavam padrões de fuga, caminhos que a cabana permitia. Um fio de esperança surgiu, e comecei a me mover lentamente, guiando meus passos pelos sinais, tentando não olhar diretamente para a criatura, tentando ignorar o peso sufocante do ambiente. Cada passo era um sacrifício de força de vontade. A criatura parecia se dissolver e reformar a cada instante, como se estivesse brincando comigo, testando minha determinação. As sombras estendiam-se e recuavam, formando barreiras e corredores ilusórios, confundindo meus sentidos. Mas, por algum motivo, os símbolos funcionavam. Um caminho se abriu, estreito e sinuoso, levando uma saída lateral, quase imperceptível. Quando alcancei a porta que dava para a floresta, a sensação de alívio foi instantânea, mas parcial. A criatura não estava mais ali, mas eu podia sentir sua presença pairando na cabana, aguardando, paciente. A brisa da floresta me atingiu, fria e real, contrastando com a sufocante da cabana. Caminhei rapidamente, sem olhar para trás, sentindo cada passo como uma vitória frágil. Enquanto a neblina da floresta engolia a cabana atrás de mim, percebi que algo havia mudado dentro de mim. O medo ainda estava presente, mais profundo do que antes, como se a cabana tivesse deixado uma marca invisível, um fragmento de sua consciência colado à minha própria. Eu havia escapado, mas a sensação de estar sendo observado nunca mais me abandonaria. A floresta, antes familiar, agora parecia cheia de sombras esperando por mim, e eu sabia que, de alguma forma, aquela cabana nunca realmente me deixaria ir. O caminho de volta foi silencioso. Cada árvore parecia se curvar, cada sombra me seguir. Eu continuava a andar, mas a certeza de que algo havia saído comigo da cabana, invisível, silencioso, se instalou no fundo da minha mente. E pela primeira vez, entendi que algumas histórias não terminam quando você sai do lugar. Elas começam a viver dentro de você, sempre, para sempre.
Se tem uma coisa que eu aprendi tarde demais naquela noite, é que a floresta tem um jeito próprio de esconder o mal. Não estou falando só do escuro entre as árvores, nem do silêncio pesado que parece apertar o peito quando a noite cai longe de qualquer estrada. Estou falando de uma presença, um tipo de maldade antiga, parada, paciente, como se estivesse ali havia tanto tempo que já tivesse criado raízes no chão encharcado e nos troncos tortos. Tudo começou como qualquer outra aventura idiota de fim de semana. Éramos 5. Eu, o Caio, a Luana, o Davi e a Mirella. A ideia tinha partido do Caio, como sempre. Ele era aquele tipo de cara que tratava perigo como se fosse parte da diversão. Alto, confiante demais, sempre com um sorriso debochado no rosto, ele jurava que conhecia uma trilha incrível no meio da serra, um lugar afastado onde dava para acampar, fazer fogueira e filmar conteúdo para o canal dele. Segundo ele, era uma região quase intocada, pouco frequentada, com uma vista absurda no fim da trilha. Na teoria, parecia ótimo. Na prática, foi a pior decisão da minha vida. A gente chegou na entrada da mata no fim da tarde, mais tarde do que deveria. O céu já estava coberto por nuvens pesadas, tão baixas se pareciam empurrar o topo das árvores para baixo. O ar tinha aquele cheiro de terra úmida que antecede chuva forte, e o vento soprava frio entre os galhos, fazendo as folhas se agitarem como se a floresta estivesse inquieta. Eu lembro de ter parado por um segundo ainda perto do carro, olhando para aquela trilha estreita se abrindo entre os troncos escuros. A mata era fechada demais. Os pinheiros altos quase não deixavam passar luz, e os arbustos dos dois lados eram tão densos que qualquer coisa poderia estar escondida ali sem que a gente percebesse. O chão estava coberto de folhas velhas, galhos partidos e lama escura, e quanto mais eu encarava aquela entrada, mais eu sentia uma estranha vontade de ir embora. Não era medo ainda, era desconforto, aquele tipo de sensação ruim que começa no estômago e vai subindo devagar. Tá com essa cara por quê? A Luana perguntou, rindo, enquanto ajustava a mochila nas costas. Ela sempre tentava aliviar o clima. Tinha aquele jeito leve, irônico, mas naquela tarde até ela parecia um pouco mais quieta do que o normal. O cabelo castanho preso num rabo de cavalo já estava sendo bagunçado pelo vento, e ela olhava para o céu com uma frequência que não combinava com a pose descontraída. Por que isso aqui tá com cara de filme ruim? Eu respondi. O Davi soltou uma risada curta. Relaxa. No máximo a gente toma chuva e volta contando história. Eu queria que tivesse sido só isso. Seguimos pela trilha em fila, com o Caio na frente e o Davi logo atrás, os dois se achando exploradores profissionais. Eu fiquei no meio, com a Luana e a Mirella alternando entre conversar e reclamar do terreno. A Mirella era a mais sensível do grupo. Não no sentido de ser fraca, longe disso, mas ela percebia coisas que os outros ignoravam. Sons, mudanças de clima, detalhes pequenos. Enquanto Caio só enxergava a aventura, a Mirella parecia sempre escutar algo além do óbvio. E foi ela a primeira a comentar. Vocês não estão achando essa mata estranha? Ninguém respondeu de imediato. Porque, no fundo, todos estávamos achando. A trilha era estreita e irregular, cortando um pedaço de floresta tão denso que parecia que o mundo tinha acabado ali. Os troncos eram altos, muito retos em alguns pontos, mas retorcidos em outros, como se tivessem crescido lutando contra alguma coisa invisível. Alguns tinham cascas arrancadas em faixas compridas, expondo madeira clara e úmida por baixo, como feridas abertas. A cada 10 ou 15 metros, eu sentia o ar mudar. Mais frio, mais pesado, mais parado. E havia uma ausência que começou a me incomodar. Não tinha pássaros, não tinha insetos, não tinha aquele som natural que toda mata costuma ter. Só o vento, e mesmo ele parecia diferente ali dentro. Não era um vento livre. Era um sopro que passava entre as árvores de forma irregular, como se arrastasse por corredores invisíveis. Em certos momentos, ele parecia trazer algo parecido com um sussurro, baixo demais para entender, mas perto o suficiente para arrepiar a nuca. Tentei ignorar. A gente andou por quase 1 hora, e o céu foi escurecendo rápido demais. O fim da tarde se transformou em um cinza profundo, quase azulado, e então a primeira gota caiu. Fria, pesada, no meu rosto. Logo veio outra, depois várias. Em menos de 2 minutos, a chuva despencou sobre nós com uma violência que parecia pessoal.
A água descia entre os galhos em cortinas grossas, transformando a trilha em lama quase instantaneamente. O vento aumentou tanto que as copas das árvores se dobravam, rangiam lá em cima, e os relâmpagos começaram a riscar o céu com flashes brancos que atravessavam a mata por frações de segundo, revelando tudo de forma brusca demais. Raízes saindo do chão como dedos, troncos inclinados como figuras humanas. Sombras se pareciam se mover entre os arbustos. A gente precisa voltar, eu gritei, quase sem ouvir minha própria voz por causa da chuva. Voltar por onde? O Davi respondeu. Já nem dá mais para ver a trilha direito. E ele tinha razão. A lama já estava apagando nossas pegadas. Pequenos filetes de água corriam entre as raízes, e a vegetação ao redor balançava tão violentamente que qualquer referência parecia mudar a cada segundo. O Caio girava com a lanterna do celular, tentando parecer no controle. Tem que ter algum lugar aqui perto. Algum abrigo. Qualquer coisa. Foi a Mirella que apontou primeiro. Ali. No início eu não vi nada. Só chuva, escuridão, árvores. Mas quando o relâmpago cortou o céu de novo, por um segundo o contorno apareceu entre os troncos. Uma estrutura. Pequena. Escondida no meio da mata. A cabana. Até hoje eu me lembro da sensação exata que tive quando vi aquele lugar pela primeira vez. Não foi alívio. Foi repulsa. Era uma construção antiga, feita de madeira escurecida pela umidade e pelo tempo, com o telhado afundado em um dos lados, uma varanda estreita quase tomada por musgo. Ela parecia ter sido engolida pela floresta aos poucos. Trepadeiras subiam pelas paredes como veias, e o madeirame parecia apodrecido, mas ainda de pé por algum motivo teimoso. As janelas estavam fechadas com tábuas tortas, exceto uma, na lateral, cuja madeira havia cedido, deixando uma fresta negra que parecia um olho aberto observando a gente se aproximar. O lugar não parecia abandonado. Parecia esquecido. Existe diferença. Abandonado é quando alguém vai embora. Esquecido é quando ninguém quer lembrar que aquilo existe. Graças a Deus, o Caio disse, correndo na frente. Eu segurei o braço dele. Espera. Ele me olhou irritado. Tá maluco? Tá caindo o mundo. Você não tá vendo isso? Eu apontei para a cabana. Esse lugar tá errado. Ele puxou o braço da minha mão. Errado é ficar aqui fora tomando raio na cabeça. A Mirella não se moveu. Ela ficou encarando a cabana, imóvel sob a chuva, os olhos arregalados. A água escorria pelo rosto dela, mas a expressão não era de desconforto. Era de puro medo. Eu não quero entrar aí, ela disse, quase num sussurro. Ninguém respondeu. Por quê? Mais uma vez, no fundo, todo mundo sentiu a mesma coisa. Mesmo assim, o frio, a chuva e o desespero falam mais alto quando a noite está chegando. Subimos os 3 degraus podres da varanda com cuidado. A madeira cedeu sob nossos pés, soltando um estalo abafado, e o cheiro nos atingiu antes mesmo de o Caio forçar a porta. Era um cheiro de mofo, madeira molhada e algo pior, algo adocicado e podre ao mesmo tempo, como flores apodrecendo sobre carne velha. A porta estava emperrada. O Caio empurrou uma vez, 2. Na terceira, ela cedeu de repente, abrindo para dentro com tanta força que bateu na parede. E o interior da cabana apareceu diante de nós, escuro, apertado, parado. A luz das lanternas dos celulares cortou o ambiente em faixas tremidas, revelando uma sala única com móveis antigos cobertos por poeira e manchas de umidade. Havia uma mesa de madeira no centro, 2 cadeiras quebradas, um fogão a lenha enferrujado num canto e uma lareira de pedra coberta de fuligem na parede oposta. Tudo parecia intacto demais para um lugar abandonado no meio daquela mata. Mas o que mais me incomodou foi outra coisa. O chão. Havia marcas, riscos profundos na madeira, longos e irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado repetidas vezes de um lado para o outro. Alguns iam da porta até um corredor estreito no fundo. Outros pareciam simplesmente terminar no meio da sala, como se aquilo tivesse sido puxado e depois levantado. Isso aqui é bizarro, a Luana murmurou. Ninguém discordou. Entramos mesmo assim. A porta fechou atrás de nós quando o vento bateu. O som ecoou pela cabana inteira de um jeito seco e definitivo. Naquele instante, eu tive a sensação absurda de que a floresta tinha acabado de nos entregar. A chuva martelava o telhado com força, mas ali dentro o som vinha abafado,
como se as paredes fossem grossas demais. Era estranho, porque por fora a cabana parecia frágil, quase desmanchando, mas por dentro havia uma sensação opressiva de isolamento total, como se estivéssemos muito mais fundo do que realmente estávamos. O Caio tentou acender uma velha lamparina que estava sobre a mesa. Milagrosamente, ainda havia óleo. Quando a chama subiu, pequena e amarelada, a sala ganhou contornos mais vivos. E tudo ficou pior. As paredes eram cobertas por símbolos entalhados na madeira. Não eram rabiscos aleatórios. Eram desenhos repetidos. Círculos imperfeitos, linhas cruzadas, figuras alongadas com braços demais, rostos sem olhos, formas que lembravam galhos e ossos misturados. Alguns estavam tão profundos que pareciam feitos com faca. Outros tinham marcas escuras incrustadas dentro dos cortes. Manchas antigas, secas. Eu me aproximei de uma delas. Se sentiu o estômago revirar. Aquilo não era tinta. Quem faria isso? A Luana perguntou, a voz falhando. Alguém muito doente, o Davi respondeu, mas sem a mesma confiança de antes. A Mirella continuava perto da porta. Ela não tirava os olhos do corredor escuro no fundo da cabana. Um corredor estreito, estreito demais, que levava a 2 cômodos menores. A lamparina não alcançava lá. A luz parecia morrer antes de entrar. Tem alguém aqui, ela disse. O Caio revirou os olhos. Para com isso. Eu tô falando sério. Mirella, a gente está cansado, molhado no meio de uma tempestade. Seu cérebro está pregando peça. Ela olhou para ele de um jeito que eu nunca tinha visto. Não, tem alguém aqui. Ou, tinha. O silêncio que veio depois foi horrível. Ninguém queria confirmar. Ninguém queria negar. Fui até o corredor com a lanterna do celular levantada. Meu braço tremia tanto que o feixe de luz balançava pelas paredes, revelando mais marcas entalhadas, mais riscos no chão, mais madeira escurecida por umidade. O primeiro cômodo era pequeno. Tinha uma cama velha, com a estrutura torta e o colchão rasgado, expondo molas enferrujadas. Acima dela, pendurado por um prego, havia um crucifixo de madeira quebrado ao meio. A segunda peça parecia um depósito. Prateleiras caídas, potes de vidro vazios, panos embolorados, caixas apodrecidas. E no canto, quase escondida pela sombra, uma porta de alçapão. Eu congelei. Ela ficava no chão, reforçada com ferro enferrujado, e tinha um trinco grosso do lado de fora. Do lado de fora. Como se alguém tivesse trancado alguma coisa lá embaixo. Gente, eu chamei. Todos vieram. Quando o feixe de luz bateu no alçapão, a expressão do grupo mudou ao mesmo tempo. Até o Caio ficou em silêncio. O trinco estava fechado com um pedaço de corrente velha. E havia arranhões na madeira ao redor. Muitos, longos, profundos. Eu me ajoelhei devagar e passei a luz mais perto. Havia marcas por dentro da fresta, como se unhas, ou algo parecido, tivessem tentado cavar passagem. A Mirella começou a chorar. Não alto, não desesperada. Só lágrimas silenciosas escorrendo enquanto ela balançava a cabeça. Eu falei que não era para entrar. Ninguém respondeu. Porque, naquele momento, eu senti. Não ouvi. Não ouvi. Senti. Uma mudança súbita no ar. O frio aumentou tão rápido que meus dentes bateram sem controle. A chama da lamparina, lá na sala, oscilou violentamente, projetando sombras longas pelo corredor. E por um segundo, eu tive a impressão de que uma delas se moveu contra a direção da luz. Como se algo tivesse passado atrás de nós. Me virei rápido. Não tinha ninguém. Só a sala, a mesa, as cadeiras, a porta fechada. E então Davi falou, bem baixo, a janela. Olhei para a sala de novo. Aquela janela lateral, a que estava com uma fresta entre as tábuas, agora deixava entrar um fio de luz esbranquiçada de um relâmpago distante. Mas não foi isso que me fez gelar. Foi o rosto. Havia algo olhando pela fresta. Não dava para ver inteiro. Só um pedaço. Uma pele pálida demais, quase cinzenta, esticada sobre algo que não parecia ter forma humana certa. Um fragmento de testa úmida, uma parte de uma bochecha afundada. E um olho. Um olho opaco. Grande demais. Parado, nos observando sem piscar. Meu corpo travou. Não consegui gritar. Não consegui correr. Só fiquei olhando,
enquanto aquele olho parecia se aproximar milímetros da madeira, como se a coisa lá fora quisesse espiar melhor o interior da cabana ou escolher quem ia levar primeiro. Então o relâmpago apagou. A sala voltou a mergulhar no amarelo fraco da lamparina. E quando a luz natural desapareceu, o rosto também tinha sumido. Vocês viram isso? Eu consegui dizer, sem reconhecer minha própria voz. Mas ninguém respondeu de imediato, porque todos estavam olhando para o mesmo lugar. E o pior de tudo não era saber que eu não tinha imaginado. O pior era ver o Caio. Até aquele momento, ele estava assustado como qualquer um de nós. Mas agora, ele estava sorrindo. Um sorriso pequeno, estranho, vazio. Como se alguma coisa do lado de fora da janela tivesse sussurrado algo só para ele. E ele tivesse gostado. Eu não sei explicar o que foi mais assustador naquela hora. Se foi o rosto na janela, ou o sorriso do Caio logo depois. Porque o que apareceu lá fora podia até ser alguma criatura, algum vulto, alguma coisa impossível de entender. Mas o sorriso dele, aquilo era humano bastante para doer, e errado bastante para me fazer sentir que a gente já tinha perdido alguma coisa importante sem nem perceber. Ninguém falou por alguns segundos. A chuva continuava batendo no telhado da cabana com uma força brutal, e o vento fazia a estrutura inteira render de tempos em tempos, como se a floresta estivesse tentando arrancar aquela construção do chão. A lamparina no centro da sala lançava sombras trêmulas pelas paredes entalhadas, e aqueles símbolos pareciam se mover quando a luz os tocava de certos ângulos. Eu ainda olhava para a janela, tentando ter certeza do que tinha visto, mas agora só havia escuridão do lado de fora. Uma escuridão tão compacta que parecia sólida, como se a noite tivesse se encostado contra o vidro e ficado ali, respirando. Me diz que vocês também viram aquilo. A Luana falou, a voz baixa, quase falhando. O Davi passou a mão molhada pelo rosto, nervoso demais para disfarçar. Eu vi. A Mirella não disse nada. Ela estava tremendo, os braços abraçados ao próprio corpo, os olhos arregalados, a respiração curta demais. O cabelo molhado grudava no rosto, e o jeito como ela encarava a janela fazia parecer que uma parte dela ainda estava presa naquele instante. Só o Caio não parecia reagir como deveria. Ele ainda estava olhando na direção da janela, com aquele sorriso torto e esquisito nos lábios, como se estivesse absorto em algum pensamento distante. Caio, eu chamei. Ele não respondeu. Caio. Dessa vez ele piscou devagar, como se estivesse saindo de um transe. Virou para mim. O sorriso desapareceu quase no mesmo instante. O quê? A voz dele soou normal. Normal demais. Isso me incomodou mais do que se ele tivesse surtado. Você viu aquilo? Perguntei. Ele me encarou por um segundo longo demais, como se estivesse avaliando a pergunta. Então deu de ombros. Deve ter sido um galho. O reflexo do relâmpago. O Davi soltou uma risada curta, sem humor nenhum. Um galho com olho? A gente está cansado. O Caio respondeu, seco, molhado, com frio, no escuro. O cérebro inventa coisa. A Mirella levantou o rosto na mesma hora. Não inventa. Ela falou de um jeito tão firme que todos olharam para ela. Até então, ela parecia à beira do colapso. Mas naquele momento havia algo diferente no tom dela. Um medo mais concentrado, mais lúcido. Eu senti aquilo antes de vocês verem. Desde que a gente entrou. O Caio revirou os olhos e se afastou, indo até a mesa no centro da sala. Beleza. Então agora a cabana está assombrada. Ótimo. Próximo passo é o quê? Todo mundo entrar em pânico. O próximo passo é a gente sair daqui, eu disse. Ele deu uma risada nasal. E ir para onde? Para a floresta, no meio de uma tempestade? Tá enxergando alguma estrada aí fora? Eu não respondi, porque a verdade era simples. Ele estava certo. E eu odiava isso. Aquela era a pior parte. A cabana era errada. A floresta era pior. E entre duas escolhas horríveis, a gente estava preso na menos imediata. Fomos para a sala principal de novo e tentamos nos organizar. Não por coragem, por puro instinto. Quando o medo fica grande demais, qualquer tarefa idiota parece melhor do que ficar parado pensando. O Davi tentou reforçar a porta da frente com uma cadeira quebrada. Eu fui com a Luana verificar as outras janelas. A maioria estava coberta por tábuas antigas, pregadas por dentro.
Algumas tinham frestas tão estreitas que mal deixavam passar ar, mas todas mostravam sinais de que alguém, em algum momento, tinha feito questão de vedar aquela cabana do mundo exterior, ou de vedar o exterior para fora. A janela lateral era a pior. As tábuas estavam rachadas, deixando um espaço de 2 dedos entre elas. Quando eu aproximei o rosto para olhar, só vi chuva e um pedaço da mata se contorcendo ao vento. Os troncos finos e escuros balançavam, e as folhas encharcadas refletiam os relâmpagos em flashes prateados. Mas havia uma sensação ali, uma certeza quase física de que, se eu continuasse olhando por mais tempo, alguma coisa ia surgir do outro lado. Afastei o rosto na mesma hora. Não tem como tapar isso direito, a Luana disse. A voz dela saiu mais baixa que o normal. Ela estava tentando parecer racional, mas eu conhecia aquele olhar. A mandíbula travada, os ombros tensos, as mãos inquietas. Era medo segurado à força. Usa isso. Peguei uma tábua solta perto do fogão e tentamos encaixá-la na fresta. Levou alguns minutos e a madeira mal servia, mas pelo menos bloqueou parcialmente a abertura. Foi quando eu percebi, na parte interna da janela, bem na madeira escura do batente, havia marcas. 4 linhas finas, paralelas, longas, profundas o suficiente para atravessar a camada de tinta antiga. Como garras. Eram recentes, ou pareciam recentes demais para um lugar daquele. A madeira ao redor estava mais clara, como se tivesse sido arranhada havia pouco tempo. Eu não disse nada para Luana. Não queria piorar. Quando terminamos, voltamos para o centro da sala. A lamparina continuava queimando sobre a mesa, espalhando aquela luz amarela doentia que parecia deixar tudo mais feio, mais velho, mais errado. Com ela acesa, os símbolos nas paredes eram impossíveis de ignorar. Eu me aproximei de um dos entalhes, passando os dedos bem perto sem tocar. Era uma figura alongada, quase humana, mas deformada. O corpo fino demais, os braços compridos curvados, a cabeça inclinada num ângulo impossível. Onde deveria haver um rosto, só existia um oval vazio cercado por linhas profundas, como se quem desenhou tivesse desistido de dar traços, ou soubesse que não dava para reproduzir. Em volta da figura havia vários círculos menores, todos abertos, como bocas. Isso aqui não é decoração, murmurei. Jura? O Davi respondeu, mas a ironia saiu fraca. Ele estava mexendo numa gaveta velha perto da lareira, procurando qualquer coisa útil. Acabou encontrando uma caixa de fósforos úmida, uma faca de cozinha enferrujada e um pedaço de tecido embolorado. A faca ainda presta, ele disse, segurando-a no ar. Melhor do que nada. Melhor do que nada contra o quê? Luana perguntou. Ninguém respondeu, porque ninguém queria falar em voz alta. A Mirella estava sentada no chão, encostada na parede mais distante da janela. Ela abraçava os joelhos e olhava fixamente para o corredor que levava aos fundos. Aquele corredor. Eu tentava não olhar para ele, mas era impossível. Parecia mais escuro do que o resto da cabana. Não uma escuridão comum. Era como se a luz da lamparina enfraquecesse antes de chegar lá, como se alguma coisa sugasse o brilho. E o pior era o alçapão. Mesmo sem estar vendo, eu sabia que ele estava ali, fechado, esperando. O Caio sentou numa cadeira próxima à mesa, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto parcialmente escondido pelas sombras. A gente devia dormir em turnos, ele disse de repente. Todo mundo olhou para ele. Dormir? Luana repetiu. Você está falando sério? A gente não vai ficar acordado até amanhecer, e você sabe disso. Se ficar todo mundo surtando e sem descansar, amanhã ninguém sai vivo dessa mata. A escolha de palavras me fez arrepiar. Ninguém sai vivo. Ele percebeu o silêncio e deu de ombros. Vocês entenderam o que eu quis dizer, mas eu não tinha certeza se ele quis dizer só aquilo. Tá, eu falei. Turnos, então. 2 acordados por vez. Eu fico primeiro, disse o Davi, na hora. Eu também, respondi. A Luana concordou em ficar no segundo turno com a Mirella, mas a Mirella levantou a cabeça e balançou negativamente. Eu não vou dormir. Você precisa. A Luana insistiu. Eu não vou dormir aqui. A forma como ela disse aqui foi tão carregada de pavor que ninguém insistiu de novo. O Caio ficou em silêncio, encarando a chama da lamparina. A luz dançava nos olhos dele, refletindo de um jeito estranho,
quase metálico. Então eu fico no segundo turno com a Luana. Ele disse. Eu não gostei. Não soube explicar o motivo naquele instante, mas uma parte de mim não queria deixar o Caio sozinho com ninguém. Aquela sensação me atravessou como um prego frio. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um som veio do corredor. Seco, baixo, um a arrastar. Todos congelaram. Não foi alto, nem brusco. Foi sutil, como algo se movendo devagar sobre madeira. A lamparina oscilou. Eu peguei a faca que o Davi tinha deixado sobre a mesa. O metal gelado e enferrujado pareceu ridículo na minha mão, mas pelo menos me dava alguma ilusão de defesa. Tem alguém ali, a Luana sussurrou. O Caio se levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Deve ser rato. Um rato não faz isso, a Mirella disse, sem tirar os olhos do corredor. E então veio de novo, o mesmo som, mais próximo. Arrastar. Pausa. Arrastar. Pausa. Como se algo pesado estivesse sendo puxado no escuro. Eu senti o suor gelado se misturar à água da chuva ainda presa na minha pele. O Davi pegou a lanterna do celular e apontou para o corredor. O feixe de luz atravessou a entrada e iluminou a madeira estreita, as paredes marcadas, o chão riscado. Nada. Só o corredor vazio. Mas quando a luz alcançou a porta do depósito onde ficava o alçapão, o trinco estava aberto. Meu coração despencou. Não, eu disse, sem ar. A gente deixou isso fechado. A Luana falou. Eu vi a corrente. O Davi murmurou. A corrente agora pendia frouxa para um lado, como se alguém a tivesse tirado de dentro. O som veio de novo, só que dessa vez não vinha mais do corredor. Vinha de baixo da cabana. Um ruído abafado. Leito, como unhas raspando madeira por baixo do assoalho. A Mirella começou a soluçar. Eu sabia. O Caio deu um passo à frente. Eu vou ver. Você não vai, eu falei, segurando o braço dele. Quando toquei na pele dele, quase puxei a mão de volta. Ele estava gelado, gelado demais, como se tivesse ficado horas do lado de fora na chuva, mesmo estando ali dentro com a gente. Ele virou o rosto lentamente para mim. Os olhos dele estavam diferentes, não na cor, na expressão. Pareciam fundos demais, distantes demais, como se houvesse alguma coisa olhando através dele, usando o rosto dele como uma máscara mal ajustada. Solta, ele disse. A voz saiu baixa, sem emoção. Eu engoli em seco, mas mantive a mão. Não. Por um segundo, achei que ele fosse me empurrar. Ou pior. Mas então ele relaxou o braço, desviou o olhar e deu um pequeno sorriso. De novo aquele sorriso. Tá bom, ele murmurou. Ainda não. Ainda não. Essas duas palavras me atingiram com tanta força que eu senti vontade de correr dali na mesma hora. Mas antes que eu pudesse reagir, a lamparina apagou. De uma vez, sem aviso, a sala mergulhou numa escuridão brutal. Não aquela escuridão normal de um quarto sem luz. Era um preto espesso, esmagador, que parecia se fechar ao redor do rosto e dos olhos. No mesmo segundo, alguma coisa sussurrou. Não do lado de fora. Não no corredor, bem perto do meu ouvido. Uma voz arrastada, úmida, quase carinhosa. Ele já me escuta. Eu gritei. Todo mundo gritou ao mesmo tempo. O Davi acendeu a lanterna do celular de novo, a mão tremendo tanto que o facho cortou a sala em movimentos frenéticos. A luz passou pela mesa, pela lareira, pela porta, pela parede, e parou no teto. Havia uma coisa ali, colada no teto da cabana. Uma forma alta e esquelética, grudada de um jeito impossível entre as vigas de madeira, com membros finos demais e compridos demais, dobrados em ângulos errados como pernas de aranha humana. A pele era pálida, quase translúcida, marcada por veias escuras que pulsavam sobre a superfície. O torso parecia estreito, afundado, como se os ossos estivessem tentando rasgar a carne de dentro para fora. Mas o pior era a cabeça, comprida, inclinada para o lado. Sem cabelo. A pele do rosto parecia esticada demais sobre um crânio irregular, como cera derretida que endureceu torta. No lugar do nariz, havia apenas duas fendas negras. A boca era longa demais, aberta num sorriso fixo que rasgava quase até as laterais do rosto, revelando dentes finos, numerosos e úmidos, pequenos como espinhos. E os olhos, grandes,
leitosos, brilhando com uma umidade opaca enquanto nos observava de cabeça para baixo. A criatura não piscava, só sorria. O feixe de luz ficou preso nela por talvez 1 segundo, 2, no máximo, mas foi tempo suficiente para que eu visse algo que me destruiu por dentro. Uma das mãos da criatura, se é que aquilo podia ser chamado de mão, estava pousada sobre o ombro do Caio, como se já estivesse com ele havia algum tempo, como se ele já pertencesse àquilo. Então a lanterna do Davi falhou. A luz apagou. E a última coisa que eu ouvi antes da escuridão engolir tudo de novo foi a risada baixa do Caio, misturada com outra respiração, muito mais funda, muito mais antiga, bem no centro da sala. Depois que a lanterna apagou, eu tive a sensação de que a cabana inteira tinha prendido a respiração. Foi assim que pareceu. Como se o lugar estivesse vivo. Como se as paredes, o teto, o chão e aquela escuridão sufocante ao nosso redor estivessem esperando alguma coisa acontecer. Não era só a falta de luz. Era uma ausência completa de referência, como se o mundo tivesse sido apagado e só restasse aquele pequeno espaço tomado pelo medo. Eu não via nada. Não distinguia o corredor, nem a mesa, nem as janelas. Só sentia o frio grudado na pele molhada, o cheiro pesado de madeira encharcada, mofo antigo e alguma coisa adocicada demais, podre demais, que parecia vir de dentro das paredes. E acima de nós, movimento. Rápido, leve, errado. Algo corria pelas vigas do teto com uma facilidade que nenhum animal comum teria. Mudava de direção sem aviso, deslizava sobre a madeira, sumia de um lado e parecia reaparecer em outro. O som era discreto, quase sutil, mas era justamente isso que tornava tudo pior. Não era uma criatura descontrolada. Era algo que sabia exatamente como se mover sem ser visto. Ninguém falava. Ninguém parecia lembrar como respirar. A primeira pessoa a quebrar o silêncio foi a Mirella. Ela soltou um grito curto, desesperado, e logo em seguida ouvi o barulho dela batendo contra alguma coisa no escuro. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Eu me joguei na direção da voz dela, tropeçando em algo no chão e quase caindo junto. Mirella, onde você tá? A resposta veio em forma de choro. Baixo, desesperado. Quando a lanterna do Davi voltou a funcionar, a luz tremida revelou a Mirella caída perto da parede, abraçada a si mesma, com o rosto escondido entre as mãos. Ela tremia tanto que parecia incapaz de falar. A Luana correu até ela na mesma hora, ajoelhando ao lado dela e tentando acalmá-la. Respira, respira, olha para mim. A Mirella levantou o rosto devagar. Não havia nada grave visível, mas o estado dela dizia tudo. Os olhos estavam arregalados, as pupilas enormes, a pele pálida, o corpo rígido. Era como se alguma coisa tivesse passado perto demais dela no escuro. Como se ela tivesse sentido a presença daquilo a centímetros do rosto. Tinha alguém em cima de mim, ela sussurrou. Tinha alguma coisa em cima de mim. A voz dela falhou. Eu olhei ao redor no mesmo instante e senti meu peito afundar. O Caio não estava mais ali. A luz da lanterna percorreu a sala inteira. A mesa caída, a lamparina apagada, a porta da frente ainda fechada, as janelas cobertas, a lareira vazia, as paredes marcadas pelos símbolos. Nada, nem sinal dele, nem sinal da criatura. Como se os dois tivessem desaparecido juntos. A pior parte do medo real é essa. Quando alguma coisa some, você não sente alívio. Você sente que agora ela está mais perto do que antes. Ele foi para o corredor. O Davi disse, a voz baixa e tensa. Eu virei na direção dos fundos da cabana. O corredor parecia ainda mais estreito, sob a luz instável da lanterna. As paredes de madeira escurecida estavam cobertas por aqueles símbolos entalhados, e agora, com a luz tremendo sobre eles, os desenhos pareciam ganhar profundidade, como se tivessem sido cavados com raiva, repetidos muitas e muitas vezes por alguém obcecado. A porta do depósito estava aberta, totalmente aberta, e o alçapão também. O buraco no chão parecia engolir a pouca luz que chegava até ele. A escada de madeira descia para um espaço apertado, mas o feixe da lanterna mal conseguia atravessar a escuridão lá embaixo. Era como se o porão não terminasse onde deveria. Como se houvesse muito mais espaço do que a estrutura da cabana permitiria. E então o cheiro ficou mais forte. Aquele odor úmido,
Antigo, abafado, carregado de terra, ferrugem, madeira podre e alguma coisa orgânica, difícil de nomear. Não era o cheiro de abandono. Era o cheiro de um lugar que tinha sido mantido fechado por tempo demais. A Mirella segurou meu braço com força. Não deixa ele ir mais fundo. Eu olhei para ela. Você sabe o que tem lá embaixo. Ela balançou a cabeça. Não, mas eu sinto desde que a gente entrou. Essa cabana, isso aqui, isso não é um abrigo. A frase dela ficou presa na minha cabeça. Porque ela tinha razão. Aquela cabana nunca tinha passado a sensação de proteção. Ela parecia uma coisa esperando. Uma armadilha antiga, silenciosa, escondida no meio da floresta, só aguardando gente desesperada o bastante para entrar. O Davi apontou a lanterna para o alçapão. A escada rangia sob o vento que vinha lá de baixo, mesmo não fazendo sentido haver vento nenhum ali. Era um sopro frio, úmido, quase vivo, que subia pelas frestas da madeira e tocava nossos rostos como se estivesse nos cheirando. Foi quando ouvimos a voz. Vem, Caio. Era ele, mas não era só ele. A palavra veio de algum lugar abaixo da escada, arrastada, mais baixa do que normal, como se outra voz estivesse acompanhando a dele por baixo, repetindo o som com atraso. A Luana recuou na mesma hora. Não, nem pensa. O Davi apertou o celular com mais força. Se ele ainda estiver consciente. E se não estiver, ela retrucou, os olhos cheios d'água. Você ouviu o jeito que ele falou? Eu fiquei olhando para a abertura escura. Uma parte de mim ainda queria acreditar que dava para trazer o Caio de volta. Talvez porque eu conhecia ele havia anos. Talvez porque aceitar que ele já não era mais ele significasse aceitar que aquilo tudo era real demais. Eu vou descer, eu disse. A Luana me encarou como se eu tivesse enlouquecido. Você tá maluco. A Mirella começou a balançar a cabeça com força. Não desce. Isso quer que a gente escolha. Tá brincando com a gente. A palavra brincando me fez sentir um frio diferente. Porque era exatamente essa sensação. A cabana não parecia tomada por um mal cego. Aquilo ali parecia inteligente. Paciente. Quase curiosa. Como se estivesse testando até onde a gente aguentaria antes de se quebrar. Antes que qualquer um de nós pudesse fazer algo, ouvimos passos no corredor. Atrás da gente. Leitos. Irregulares. Pesados o suficiente para fazer o assoalho reclamar sob cada movimento. Todos nos viramos ao mesmo tempo. A luz da lanterna atravessou a entrada do depósito e encontrou o Caio parado no fim do corredor. Foi nesse momento que eu senti que alguma coisa dentro de mim desabou. Por quê? Embora fosse ele, também não era mais. A postura dele estava errada. O corpo parecia rígido, relaxado ao mesmo tempo, como se os movimentos tivessem perdido a naturalidade. A cabeça inclinada demais para um lado, os ombros levemente tortos, os braços soltos ao lado do corpo, sem tensão, como se estivesse sendo guiado por uma calma estranha, artificial. A roupa ainda estava molhada da chuva, coberta de lama e sujeira da cabana. O rosto parecia mais pálido, os olhos fundos demais. A luz da lanterna quase não refletia neles. Era como se ele estivesse olhando para nós de muito longe. E o sorriso? Aquele sorriso foi o pior. Não era um sorriso de loucura, nem de desespero. Era um sorriso tranquilo, como de alguém que já tinha aceitado alguma coisa, como de alguém que tinha parado de lutar. Eu avisei para vocês não entrarem, ele disse. A voz saiu baixa, mas havia algo por trás dela. Uma segunda camada, uma espécie de eco vivo, quase feminino, quase sussurrado, como se a própria cabana repetisse as palavras junto com ele. A Mirella recuou até encostar na parede. A Luana segurou meu braço com tanta força que doeu. O Davi ergueu a lanterna um pouco mais, tentando manter o feixe firme. Caio, vem pra cá. Agora. Ele não respondeu de imediato. Só inclinou a cabeça um pouco mais. O gesto foi tão lento e estranho que me causou um desconforto físico. Ela ficou feliz quando vocês chegaram. Ele disse. Meu coração afundou. Quem? O Davi perguntou, mesmo sem querer ouvir a resposta. O sorriso do Caio aumentou de um jeito quase imperceptível. A que mora embaixo. O silêncio que veio depois foi devastador. Atrás de nós, o ar que subia do alçapão ficou mais frio. Muito mais frio.
tão frio que a pele do meu braço se arrepiou inteira. Eu ouvi um ruído vindo lá de baixo. Não era um passo, era um arrastar leve, cuidadoso, como se alguma coisa estivesse subindo sem pressa, apreciando cada segundo. A Luana puxou a Mirella para mais perto dela. O Davi deu um passo à frente. Eu fiquei entre o corredor e o alçapão, sem saber para onde olhar. O Caio avançou um passo. A madeira rangeu. Ela ficou sozinha por muito tempo, ele disse, e a solidão deixa qualquer coisa com fome. Na mesma hora, senti um toque no tornozelo. Gelado, leve, mas absolutamente real. Olhei para baixo. Uma mão surgia da escuridão do alçapão. Os dedos eram longos demais, finos demais, terminando em unhas escuras e curvas. A pele parecia cinzenta, úmida, esticada sobre ossos delicados e angulosos. Não havia pressa no movimento. A mão subiu devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo, e segurou minha perna com uma delicadeza que me apavorou mais do que qualquer ataque brusco teria apavorado. Eu paralisei. Então ela apareceu, o rosto subindo do escuro. Leito, como se estivesse emergindo de água parada. A criatura tinha algo de feminino, ou talvez os restos disso. O formato do corpo sugeria que um dia ela fora uma mulher. Mas o tempo, o isolamento e aquela força que parecia sustentar sua existência tinham distorcido tudo. O rosto era comprido, inclinado, irregular. Tufos de cabelo escuro e úmido grudavam no couro cabeludo em falhas. A pele parecia fina demais em alguns pontos, afundada demais em outros, moldada de forma errada sobre a estrutura óssea. Os olhos eram grandes, pálidos, leitosos, mas vivos de um jeito impossível. No lugar onde deveria haver um rosto humano, havia algo montado a partir de restos de humanidade. A boca, longa demais, se curvava num sorriso silencioso que parecia mais interessado do que agressivo. Era isso que tornava tudo insuportável. Ela não parecia furiosa. Ela parecia satisfeita. Como se estivesse nos observando desde o momento em que entramos e agora, finalmente, pudesse se aproximar. O corpo dela subiu um pouco mais. Braços compridos, finos, flexíveis demais. Movimentos lentos, quase elegantes. Cada gesto parecia calculado para nos obrigar a olhar, para nos fazer entender que aquilo não era um vulto ou uma sombra. Era real. E estava ali. Eu recuei de uma vez, me soltando do toque dela e quase caindo para trás. O Davi se moveu no mesmo instante, segurando um pedaço de madeira arrancado de uma prateleira, mais por reflexo do que por coragem. A criatura ergueu a cabeça e olhou para o Caio. Ele olhou de volta, e naquele olhar havia entendimento. Não parecia que ela o controlava como um boneco. Parecia pior. Parecia que ela falava com ele. Convencia. Seduzia. Tocava alguma coisa escura dentro dele e fazia aquilo crescer. O Caio deu mais um passo. Agora estava mais perto. O rosto pálido, os olhos fundos, o sorriso calmo. Ela quer um de vocês antes do amanhecer, ele disse. A voz dupla se espalhou pela cabana. A criatura subiu mais um pouco, apoiando os braços longos na borda do alçapão. A forma como ela se movia parecia contrariar o corpo que tinha, como se não houvesse peso, como se a anatomia dela tivesse sido alterada por algo muito mais antigo do que carne e osso. Então ela falou, dessa vez, clara, uma voz feminina, baixa, arrastada, quebrada pelo tempo, mas com algo de hipnótico, algo quase gentil. Se me derem um, eu deixo os outros irem. A Luana começou a chorar. A Mirella caiu de joelhos. O Davi apertou o pedaço de madeira como se isso pudesse proteger qualquer um de nós. E eu entendi, finalmente, o verdadeiro horror daquela cabana. Ela não era só um lugar amaldiçoado. Era uma armadilha viva. Um ritual que nunca tinha acabado. Uma fome antiga escondida no meio da floresta, esperando por gente perdida, assustada, vulnerável. E naquela madrugada, nós tínhamos entrado direto na boca dela. A voz dela ainda parecia vibrar dentro da minha cabeça. Se me derem um, eu deixo os outros irem. Nenhum de nós respondeu. Mas, no fundo, todos entenderam a mesma coisa ao mesmo tempo. Aquilo não estava brincando. Não era uma ameaça vazia. Não era um espírito perdido tentando assustar invasores. Aquela criatura falava como alguém acostumado a negociar, como alguém que já tinha feito aquilo antes. E a pior parte era que,
Por um segundo terrível, eu vi nos olhos de todos a mesma pergunta se formando. Se ela estiver falando a verdade, quem seria deixado para trás? Esse pensamento atravessou o grupo como uma lâmina invisível. Não foi dito em voz alta, mas o medo transformou tudo. O ar, a confiança, a forma como cada um de nós olhava para o outro. A tempestade seguia rugindo do lado de fora, sacudindo a estrutura da cabana, mas ali dentro parecia existir um outro tipo de temporal, muito pior, crescendo entre nós. A chuva batia nas paredes, o vento empurrava as janelas, galhos raspavam na madeira do lado de fora como dedos impacientes, e mesmo assim nada parecia tão ameaçador quanto aquela presença saindo do alçapão. A criatura continuava imóvel, metade do corpo ainda na escuridão abaixo do piso, os braços longos apoiados na borda de madeira, os dedos curvos apertando o assoalho com delicadeza quase carinhosa. Os olhos pálidos observavam cada um de nós sem pressa. Ela não parecia preocupada, não parecia ansiosa. Parecia saber, com absoluta certeza, que a noite ainda era longa e que, cedo ou tarde, alguém iria ceder. Cala a boca, o Davi disse, com a voz trêmula. Ele ergueu o pedaço de madeira como se fosse uma arma, mas o gesto parecia ridículo perto dela. Não porque ela fosse enorme ou monstruosa de um jeito óbvio. Era justamente o contrário. A criatura tinha uma presença silenciosa, quase contida. Era magra demais, longa demais, com articulações que pareciam dobrar em ângulos discretamente errados. A aparência lembrava algo humano que havia sido mantido no escuro por tempo demais, algo que desaprendeu a viver sob a luz. Ela virou o rosto lentamente na direção dele e sorriu. Não um sorriso de ameaça, um sorriso de quem acha graça. O Caio deu mais um passo à frente. Ela sente quando vocês mentem para si mesmos, ele disse, ainda com aquela voz dividida entre ele e outra coisa. Todos vocês já pensaram nisso. A Luana começou a balançar a cabeça, desesperada. Não, não. Cala a boca, Caio. Cala a boca. Mas ele continuou olhando para nós como se nos enxergasse por dentro. Como se a coisa dentro dele estivesse remexendo em tudo o que a gente tentava esconder. Você pensou primeiro nela, ele disse, apontando para Mirella. Porque ela está mais fraca. A Mirella soltou um som sufocado e se encolheu. Você pensou nele, ele disse para Luana, olhando para o Davi. Porque ele é o mais teimoso. A Luana chorou mais forte. E você? Ele disse, então me encarando. Meu estômago afundou. Os olhos dele pareciam vazios, mas ao mesmo tempo atentos demais. Não eram os olhos do meu amigo. Eram os olhos de alguém observando uma ferida aberta. Você pensou em mim, ele disse. Porque, no fundo, já sabe que eu não sou mais eu. As palavras me acertaram com tanta força que eu sentia a respiração falhar. Porque era verdade. Eu não queria admitir, mas era verdade. Em algum lugar dentro de mim, uma parte horrível, egoísta, aterrorizada, já tinha começado a fazer contas. Já tinha começado a medir perdas. Já tinha começado a pensar em quem poderia não sair dali. E a criatura gostou disso. Eu percebi no jeito que ela inclinou a cabeça, no modo como os dedos dela apertaram a madeira, na forma como seus olhos pálidos se estreitaram, como se apreciasse o momento exato em que o desespero nos separava. Ela quer quebrar a gente, a Mirella sussurrou, tremendo. É isso. Ela quer que a gente faça o trabalho por ela. Foi a primeira coisa inteligente dita desde que tudo começou. E, pela primeira vez desde que vimos aquela coisa, algo mudou dentro de mim. O medo continuava ali, gigantesco, mas junto dele veio outra coisa. Raiva. Não uma raiva corajosa, heroica. Era uma raiva suja, nascida do pânico. A sensação de estar sendo manipulado, de estar sendo empurrado para um jogo criado por alguma coisa que conhecia demais a mente humana. Não escuta ela, eu disse, com a voz falhando. Nenhum de vocês olha para ela. Não responde. Não discute. Não escuta. A criatura desviou os olhos para mim. O sorriso sumiu. Só um pouco, mas sumiu. Aquilo bastou para eu entender que Mirella estava certa. Ela queria confusão. Queria medo. Queria divisão. Queria que a gente começasse a se destruir antes que ela precisasse fazer qualquer coisa. A porta, o Davi disse. A gente corre para a porta agora.
A Luana olhou para ele como se aquilo fosse a primeira ideia racional em horas. A gente não devia nem ter ficado aqui. E lá fora? A Mirella perguntou, quase sem voz. Você acha que ela não pode sair? Ninguém respondeu, porque ninguém sabia. A criatura então falou de novo, num tom quase decepcionado. A floresta também é minha. Aquilo congelou o pouco de esperança que ainda restava. A chuva continuava batendo lá fora. O vento parecia mais forte, e pela janela mais próxima eu vi o reflexo torto de galho se contorcendo contra o vidro embaçado. Por um segundo, tive a impressão de que as árvores estavam mais perto da cabana do que antes. Como se a mata inteira tivesse avançado alguns metros. Como se o mundo lá fora também tivesse mudado desde que entramos. Ela tá mentindo, eu disse, sem saber se acreditava nisso. Ela quer que a gente fique. A criatura não respondeu. Só continuou me encarando. Foi o Davi quem se moveu primeiro. Num impulso bruto, desesperado, ele correu na direção do corredor, tentando passar pelo Caio para alcançar a sala principal e a porta da frente. Tudo aconteceu rápido demais. O feixe da lanterna balançou, cortando as paredes, os símbolos, o teto. O Davi avançou com o ombro erguido, pronto para empurrar o Caio para o lado. Mas o Caio reagiu de um jeito que não parecia humano. Não pela força, pela velocidade. Ele se moveu num único gesto seco, desviando o corpo e agarrando o braço do Davi antes que ele passasse. O movimento foi preciso, quase elegante, como se antecipasse exatamente o que viria. O Davi perdeu o equilíbrio e bateu contra a parede do corredor, deixando a lanterna cair no chão. A luz girou, lançando sombras loucas pela cabana. A Mirella gritou. A Luana puxou ela para trás. Eu fui para cima do Caio sem pensar. Agarrei ele pelos ombros e tentei arrastar ele para longe do Davi, mas foi como segurar alguém com o corpo tomado por uma tensão absurda. Ele parecia leve e pesado ao mesmo tempo, rígido como madeira. A pele dele estava gelada. Gelada demais. Caio! Eu gritei. Caio, olha para mim. Ele virou o rosto para mim devagar. Por um segundo só, eu vi alguma coisa dele ali. Dor, pânico, um pedido silencioso. Mas então a expressão sumiu. A boca dele se curvou naquele sorriso, vazio de novo. Ela já está dentro de você também, ele sussurrou. Eu o empurrei com toda a força que consegui. Ele bateu de lado contra a parede, mas não caiu. Não caiu. Aquilo me aterrorizou de um jeito que eu não sei explicar. Porque qualquer pessoa teria caído. Qualquer pessoa normal teria perdido o equilíbrio. Mas o Caio apenas se endireitou lentamente, como se o corpo obedecesse regras diferentes agora. Foi quando a criatura começou a subir. De verdade. Ela saiu do alçapão com movimentos longos, fluidos, silenciosos. Não subiu como uma pessoa, nem como um animal comum. Ela se ergueu usando os braços primeiro, depois curvando o tronco de forma antinatural, apoiando os joelhos finos demais no assoalho, arrastando o resto do corpo com uma leveza que fazia parecer que não havia peso algum nela. O vestido, ou que estava dele, pendia em tiras escuras, grudadas pela umidade, misturado fio de raízes, terra e manchas antigas. O corpo era estreito, quase esquelético, mas havia uma força escondida ali. Uma força contida. O tipo de força que não precisa se exibir para ser aterrorizante. Quando ela ficou completamente fora do alçapão, o ar da cabana mudou. A temperatura despencou. Minha respiração ficou visível por um instante. A madeira sob nossos pés começou a estalar, como se a cabana inteira reclamasse da presença dela. E então a Mirella fez algo inesperado. Ela se soltou da Luana, correu até uma das prateleiras quebradas e começou a puxar caixas velhas, frascos, pedaços de pano embolorado e objetos esquecidos, como se procurasse alguma coisa específica. Mirella, a Luana gritou. O que você está fazendo? Ela não está presa aqui por acaso. Mirella respondeu, quase histérica. Essas marcas, esses símbolos, alguém trancou ela aqui. A frase caiu sobre nós como um clarão no escuro. Eu olhei para as paredes. Os símbolos, o círculo incompleto no porão, as marcas nas portas, as velas secas, a disposição da cabana. Não era uma casa comum. Nunca tinha sido. Era uma prisão. Ou pelo menos tinha tentado ser. A criatura percebeu isso no mesmo instante. O sorriso dela desapareceu.
Ela girou a cabeça para Mirella com uma rapidez súbita, animal. Pela primeira vez, vi raiva nela. Pura, silenciosa. E isso foi pior do que qualquer grito. Não deixe ela lembrar, o Caio disse, num tom urgente, quase nervoso. Não deixe ela achar. Aquilo me deu um choque, porque o não deixa não parecia dirigido a nós. Parecia dirigido à criatura. Como se uma parte dele ainda estivesse lutando e tivesse falado na hora errada. A criatura se virou para o Caio, e eu vi algo quase impossível. Medo, nos olhos dele. Ela ergueu uma das mãos longas e tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Um gesto íntimo, quase afetuoso, quase maternal. Mas o Caio se contorceu como se aquilo queimasse. Ele levou as duas mãos à cabeça e caiu de joelhos, arfando, o rosto tomado por uma dor que parecia vir de dentro. Sai de mim, ele sussurrou. Meu coração disparou. Caio. A criatura virou o rosto para mim. E então sua boca se abriu mais do que antes. Não de forma grotesca, mas de um jeito errado, como se a expressão humana dela tivesse sido esticada além do limite natural. Quando ela falou, a voz saiu mais fria, mais antiga. Ele me chamou. Eu congelei. O quê? A Luana disse, chorando. A criatura avançou um passo. Antes de vocês. Antes da chuva. Antes da noite. O Davi, ainda caído perto da parede, ergueu a lanterna do chão e apontou para o rosto do Caio. Não, ele murmurou. A Mirella parou de mexer nas prateleiras e nos encarou, o horror crescendo no rosto dela. O caderno, ela sussurrou. Eu senti um calafrio atravessar meu corpo inteiro. O caderno do porão. O nome repetido. Caio. Muitas vezes. Como se alguém tivesse escrito aquilo em transe. Ou como se ele mesmo tivesse feito. Eu olhei para ele, ainda ajoelhado, tremendo, a respiração irregular, e tudo se encaixou de um jeito terrível. Você ouviu alguma coisa antes da gente entrar aqui? Eu perguntei, a voz falhando. Na trilha, na floresta, antes da cabana, ele não respondeu. Só apertou a cabeça com mais força. Caio, eu gritei. Então ele levantou o rosto, os olhos cheios d'água. Dessa vez, eram os olhos dele. De verdade. Eu ouvi uma mulher pedindo ajuda. Ele disse, quase sem voz. Antes da tempestade piorar, eu ouvi. Eu ouvi ela chorando no meio das árvores. A Luana levou a mão à boca. O Davi fechou os olhos por um segundo, em puro desespero. E eu senti o chão sumir sob meus pés. Ele tinha trazido aquilo até nós. Não por maldade, por engano, por compaixão, por impulso. Mas tinha trazido. A criatura sorriu de novo. E dessa vez havia triunfo. Ele abriu caminho. A Mirella, ainda remexendo nas coisas, puxou de dentro de uma caixa velha um pequeno embrulho de pano amarrado com barbante apodrecido. O tecido se rasgou parcialmente quando ela abriu, revelando um conjunto de objetos estranhos. Um medalhão escuro, um punhado de sal endurecido, pedaços de cera ressecada e um papel dobrado tantas vezes que quase se desfazia. Achei alguma coisa. Ela gritou. A criatura virou a cabeça tão rápido na direção dela que eu soube, antes mesmo de ver, que aquilo importava. Muito. A expressão dela mudou. O rosto fino se contorceu num ódio silencioso. Os dedos longos se cravaram na madeira. E, pela primeira vez desde que a vimos, ela pareceu perder o controle da própria calma. Não, ela disse. A palavra saiu afiada, fria, quase cortante. A Mirella abriu o papel com mãos trêmulas. A escrita estava antiga, manchada, quase legível, mas ainda dava para entender partes. Não escute a voz. Não aceite lamento. Fechar o círculo antes do amanhecer. Se o escolhido abrir a porta. Quebrar o vínculo com fogo. Sal e nome verdadeiro. Meu coração quase parou. A criatura avançou. O Caio ergueu a cabeça. E, num grito rouco, mais humano do que qualquer coisa naquela noite, ele disse, corre. Nós corremos. E a cabana inteira pareceu acordar com a nossa fuga.